Há um livro do Dr. Philip Yancey que chama Feito de um Modo Admirável. Já é um antigo. Nele ele conta uma história que, junto com o médico Dr. Brand, que acompanha ele nas histórias e ajudou a escrever o livro, ele estava fazendo uma visita à Índia e ele desenvolveu um ministério especial com leprosos lá, numa região muita concentração de leprosos. E o médico que acompanhava, o Dr. Brand, era especialista nisso, então eles curaram muita gente. Um dos episódios, ele estava um homem que estava sendo tratado de lepra, Philip Yancey, o Dr. Brand e a tradutora. E eles começaram a conversar com o homem e ele estava passando a receita para ele, que ele deveria fazer depois da consulta. O Dr. Brand chegou no homem, se aproximou dele, colocou a mão no ombro dele, chamou sua atenção e começou a falar. Na segunda frase, o homem já estava começando a chorar. E ele chorou, chorava de verdade. E ele tentava passar as instruções médicas e o homem continuava chorando. E aí ele começou a ficar preocupado, com medo de ele não estar entendendo, né? E aí falou para a tradutora assim, diga a ele para ele não se preocupar que o tratamento é eficaz, ele vai ser curado. Mas mesmo assim ela falava isso para ele e ele continuava chorando. Ele falou assim, mas diga a ele para confiar, não precisa mais, porque a pior fase da doença já passou. E aí ela falava, ele chorava ainda mais, aí o homem tentava falar alguma coisa, mas a preocupação em fazer com que ele se acalmasse não deixava ele ouvir o que o homem estava querendo dizer, até que eles pararam e aí ele fez um sinal para dizer, ele disse uma frase no seu dialeto. Aí a tradutora voltou para eles e disse assim, ele não está chorando porque ele não está confiando no tratamento. Ele está chorando porque você encostou a mão no ombro dele. E havia muito tempo que isso não acontecia. E aquilo tocou profundamente o homem. Pensa na situação de viver um bom tempo da vida, onde todo mundo olha para você e se esquiva de você. Isso gera um dano. Ele chorava assim, porque alguém que ele dava importância encostou nele, tocou nele. Algumas histórias na Bíblia, elas chamam a atenção pela atenção exatamente que Jesus dá para coisas que nós tendemos, às vezes, ao passar reto pela história, não dar importância. Uma delas está no Evangelho de Mateus, eu queria que você notasse muito isso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Lá curto, conciso, concentrado, né? 9, 1 a 8, bem curtinho. Ele diz assim que, entretanto, Jesus no barco passou do outro lado e foi para a própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. A pergunta, o homem foi lá por causa do quê? Ser curado, né? Para ser curado. Do quê? Da paralisia. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é mais difícil, dizer se os pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Agora eu vou fazer a pergunta para você, o que é mais difícil? Dizer levanta-te e anda ou dizer seus pecados estão perdoados? Jesus fez uma pergunta séria aqui. As perguntas de Jesus não são fracas, né? O que é mais difícil? Dizer teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Teus pecados estão perdoados. Obviamente, pensa bem da perspectiva de Jesus, mais difícil é dizer teus pecados estão perdoados. Porque para dizer levanta-te e anda, o que custou de Cristo? Agora, para dizer perdoados são os pecados, o que custou para Cristo? É muito mais difícil dizer teus pecados estão perdoados. Dizer que teus pecados estão perdoados, só Jesus podia fazer isso, porque só ele podia pagar o preço por isso. Pensei nisso também. Ora, verso 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e anda. E vai para a tua casa. Toma teu leito e vai para a tua casa. Mais uma pergunta. Quando Jesus chegou para aquele homem e disse, teus pecados estão perdoados, qual foi a reação do homem? Imagina o homem chegando ali, paralítico, trazendo ele, fizeram aquele transtorno todo, e fala, teus pecados estão perdoados. O homem dizendo assim, ah, Senhor, estou decepcionado. Vocês acham que aquele homem ficou frustrado quando seus pecados foram perdoados? Não. Para o homem, já estava certo já. Por ele, a história teria terminado ali. Ele já estava extremamente satisfeito.
Porque para nós qual gera mais desdobramentos ou desdobramentos de longo alcance? Dizer que os nossos pecados estão perdoados ou dizer que o nosso corpo está curado? O que faz você dormir à noite? Os pecados são perdoados. Portanto, se os pecados não estão perdoados, não havia mais nada que ele pudesse receber de maior do que isso. Tá bom, o homem está feliz da vida. Então ele chega para o homem e fala: levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou, não quis saber de ninguém, né? Levantou e falou: agora a discussão, o resto da discussão é problema de vocês. E foi embora. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Comentando esse texto, Ellen White fala que foi a sua condição pecaminosa que o colocou naquela situação de paralisia. Deus curou o espírito, Deus curou a relação que o homem tinha com ele, para que o seu corpo fosse curado. Eu vou repetir porque essa parte é importante nesse texto. Jesus curou uma relação danificada que existia entre esse homem e Deus. E dessa cura o seu corpo foi curado. Mas tem uma história aqui também. Se você for um pouquinho para frente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, há um outro relato, curto, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, diz o verso 25, havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Qual é o problema da mulher? Hemorragia. E não era uma hemorragiazinha. A gente não sabe se a hemorragia era intensa, mas ela foi longa, né? 12 anos de hemorragia. E 12 anos de hemorragia geraram nela um problema. A hemorragia era um problema, correto? Sim ou não? Sim. Mas ela gerou um outro problema, porque a hemorragia gerou marginalização. Porque uma pessoa com hemorragia, ela é cerimonialmente impura, portanto ela não podia tocar nem no marido, não podia tocar nos filhos, ela não podia fazer nada, ela não tinha vida social, ela não podia ir ao templo, ela não podia ficar em nenhum lugar onde tivesse gente. E se você vai ver pelo relato, o fato dela ter ido atrás de Jesus em uma grande multidão, ela tornou todo mundo cerimonialmente impuro ali, tecnicamente falando. Ela tornaria Jesus impuro. Ela tocou em todo mundo. E havia uma briga feia, porque Jesus não estava indo na direção dela. Jesus estava indo para a casa de Jairo. E tinha uma multidão comprimindo. E lá estava. E o dano não era só nesse sentido. Ela sofreu um dano econômico. Porque muito padecera a mão de muitos médicos. E o texto não fala somente do sofrimento que a hemorragia estava causando. Ela fala dos sofrimentos que os médicos estavam causando. Ela padeceu à mão de muitos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. 12 anos atrás, essa mulher era uma mulher que tinha uma vida social, tinha uma vida familiar, tinha uma vida afetiva, era emocionalmente bem e tinha grana. 12 anos depois, ela estava sem dinheiro, sem nenhum tipo de vida social, sem saúde. Ela estava um caco, arrebentou com ela. A hemorragia era um dos problemas. Aliás, a hemorragia era o start de todos os outros problemas dela. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Agora tem uma parte da história que é a parte que Jesus entra. Ela tocou, em que momento que ela é curada da hemorragia? Você que está prestando atenção no texto? Tocou, acabou a hemorragia. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele era poder, virando no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Vou te fazer uma pergunta séria. Você espera encontrar Jesus e tocá-lo? Para você é algo esperado? Sim ou não? Sim. Como você espera ficar depois que você toca Jesus? Espera, se você chegar assim, Jesus esticar a mão, você fica, sabe aquele toque elétrico que deve ser Jesus? E como você espera estar? Qual a expectativa de uma pessoa depois de tocar Jesus? Eu imagino que se Jesus me tocar, eu já puxo a mão dele, dá um abraço assim, deve ser a melhor sensação possível para qualquer ser que pense, não? Que tenha sensação. Imagine o toque de Jesus. Ele falou,
E o som da voz dele provoca coisas indescritíveis. A vibração sonora da voz de Jesus ecoando provoca coisas indescritíveis. Eu estou falando de coisas indescritíveis quando ele fala daqui. Imagine o toque real de Jesus, alguém que procurou e tocou. E como a gente espera estar no toque de Jesus. E como que essa mulher ficou depois do toque? Verso 33. Você descreve aí no 33 como que ela ficou? Temorizada e tremendo. Temorizada e tremendo. Um choque. Ela não chegou atemorizada. Ela não chegou tremendo. Ela estava em choque. Ela estava morrendo de medo. Ela estava tremendo. A reação dela foi uma reação completamente diferente de qualquer pessoa que já tinha tocado Jesus. Qualquer pessoa que tocou Jesus ficou muito melhor. Ela não. Ela ficou muito mal depois que tocou Jesus. Aí a gente entende por que Jesus não dispensou a mulher. Ela toca e está indo embora, mas com Jesus, quando ela toca, Jesus está indo embora, Jesus não deixa aquela mulher ir embora. Ele fala, opa, quem me tocou? Ele não dispensa uma pessoa dessa forma. Porque aquela mulher, quando tocou Jesus, ela teve sua hemorragia estancada. Mas tinha muita coisa para curar ali. Muita coisa. E a frase dele é tremenda. Ele diz assim, verso 34, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. E fica livre do teu mal. A fé salvou do quê? Porque imediatamente ela tinha ficado curada da hemorragia. Quando Jesus fala essa frase, não havia mais hemorragia para salvar. A tua fé te salvou do dano. E nesse momento Jesus cura o corpo, curou o corpo, para depois curar a relação que essa mulher não tinha só com ele. Porque o que ela procurou, o que fez ela procurar Jesus foi uma fé, não foi? Olha para o texto. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, e ela dizia, se eu tocar as vestes, foi curada. Ela já tinha fé em Cristo. Portanto, o problema dessa mulher não era só o relacionamento com Cristo, era seu relacionamento com o mundo. E Jesus curou o corpo para curar o relacionamento que essa mulher tinha com o mundo. Com o mundo. Tem um texto importante aqui. Evangelho de João. Capítulo 5. Esse relato é um pouco mais novo, não vou ler inteiro, ele é bem conhecido. Havia um paralítico. E o paralítico estava crendo que poderia resolver o seu problema lá no tanque de Betesda. E aí ele estava com um negócio sério, porque ele tinha um problema real, mas a solução que ele tinha encontrado era mística. E aí o problema era sério mesmo. Porque ele estava lá há 38 anos no tanque, esperando que alguém jogasse ele na água. É interessante que Jesus se aproxima daquele homem. Versículo 5, capítulo 5, verso 6, diz que Jesus, vendo-o deitado, vendo que estava assim há muito tempo, perguntou, ele quer ser curado? Parece uma pergunta esperta essa, não? 38 anos lá. 38 anos, meu filho. Quantas pessoas? 38? Cara, já pensou? No dia? É, realmente. A minha sinceridade só foi até aí. Se você fizer outra pergunta, eu já sou obrigado a responder nessa ideia. Pensa, no dia que você nasceu, o cara já estava lá. Pensa em todas as experiências de vida, dos pontos que você nasceu até agora, e a experiência de vida daquele homem, desde o dia que você nasceu até agora, era um tanque. 38 anos. Eu vi uma frase que quem mora no deserto só sabe falar de areia. 38 anos, o cara sabia tudo, ele sabia tudo sobre o tanque de Betesda, ou no mínimo sobre a doença, né? Porque o texto deixa tão claro assim, que ele estava 38 anos lá, mas no mínimo 38 anos ele estava sofrendo com isso. E todas as esperanças depois de 38 anos era se alguém pegar o homem e jogar lá na água. E Jesus chega por aí e fala, quer ser curado? Se a pergunta não parece ser a pergunta, olha a resposta. Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Essa sim é uma resposta tola. Pensa no Criador do Universo, aquele que toca e imediatamente fala assim, você quer ser curado? Fala, me ajuda aqui. Ele pede ajuda a Jesus. Me ajuda, me empurra na água. Eu quero, mas ninguém me ajuda.
É essa sim, imagine o Bill Gates encontra com você na rua, você fala assim, quer uma grana? Você fala, me ajuda a trufar. É isso que ele falou. Tipo isso. Pois é isso que ele fez. Você quer ajuda? Ele falou, toque. Entrega aqui uma sacola de trufa e fala, você vai pro outro lado da rua e eu vou descer. É isso que o Senhor fez. Ele falou, não vou esperar que você tenha fé. Jesus não esperou uma fé consciente do homem. Não esperou. Você olha lá que o homem não acredita que Jesus pode curar. Ele nem conhecia, mal conhecia Jesus. A fé do homem foi exercida quando Deus falou para ele, anda. Levanta-te, toma teu leito e anda. E a pergunta, ele foi curado na hora que ele começou a andar ou na hora que Jesus falou? É o que Jesus falou. Porque se ele tivesse sido curado imediatamente, não teria tido forças para ficar em pé. Então a fé é exercida na ordem de Jesus. É a voz de Jesus penetrando no ouvido do homem. E o ouvido dele foi curado. Porque na hora que ele ouviu, ele falou, vou, e aí põe força e levanta. Mas olha o que Jesus fala quando encontra com o homem depois. Verso 14. Mais tarde o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais. Como que termina o texto? Para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ficar 38 anos paralisado na beira de um tanque? A pior coisa que pode acontecer é o pecado. No comentário sobre o texto no Desejado de Todas as Nações, Eliot fala também que foi o pecado que fez aquele homem estar daquele jeito. Ele sustentou o pecado. Ele falou, não peques mais. Não era o pecado que causou somente a paralisia. Era o pecado que o mantinha na paralisia. As conclusões que nós tiramos desses 3 textos. Você que está acordado. Como esses 3 textos se relacionam? Me ajuda aí. Tem uma coisa que envolve os 3 textos. Tem cura física e Todos pecaram? Carece da glória de Deus? A mulher não pecou. Quer dizer, ela pecou, né? Como a gente pecou. Mas não está a descrição do pecado da mulher lá. cura física e espiritual. Jesus, ao curar espiritualmente, ele fez o quê? Curou fisicamente. Há sempre uma relação do físico. Promete pra mim que você não vai esquecer isso aqui. Promete? Vou falar aí, eu prometo. Eu prometo. Religião se vive em um corpo. Parece uma frase boba, mas não é. Religião se vive num corpo. Se vive num corpo. Se não houver um corpo, não há religião. Espiritualidade é algo que se vive no corpo. E nós, como adventistas do 7º dia, devemos rejeitar fortemente a ideia de que espiritualidade é algo além ou aquém ou minimamente separado de todo o restante das coisas. Eu disse para você nesses dias, eu disse e repeti ontem. Quem deu vida ao ser humano, o agente da Trindade que dá vida ao ser humano é o Espírito Santo. Portanto, vida e vida espiritual é a mesma coisa. Falar vida espiritual é uma redundância. Porque vida é uma vida do Espírito. Ele é o agente divino provedor de vida. Quando Jesus olha para algumas pessoas que não têm uma vida no Espírito, ele fala, vocês estão mortos nos seus delitos. Vocês estão mortos. Você está vivendo um negócio, está existindo de uma forma que eu não posso considerar de vida. E você não foi avisado sobre a sua morte, e Deus manda pessoas para avisar a gente que elas estão mortas. Ele não considera uma vida que não seja espiritual como vida. Eu vim para que tenham vida, ele diz. Já tenho em Abundância. E como ele fala que essa vida em abundância é vivida? Abundância de vida e abundância ou plenitude do Espírito é a mesma coisa? Vida em abundância não é vida longa. Vida em abundância não é somente uma vida intensa. Vida em abundância é uma vida no Espírito. Plenitude do Espírito e vida em abundância, repito, é a mesma coisa. E ela vai acontecer onde isso? Num corpo. Corpo. Plenitude do Espírito é uma plenitude do Espírito no corpo. Deve necessariamente haver um corpo para o Espírito habitar. Eu vou ampliar isso aqui antes de a gente terminar. Nós temos um corpo espiritual, temos um corpo social, porque a vida em comunidade é uma vida que se vive num corpo.
A nossa saúde social, ela se dá num corpo. Um exemplo bobo e real. Você vem para a igreja. Nós temos uma comunidade muito grande. Mas você vem para a igreja. E você chegou aqui na igreja e brigou com a Flávia. É difícil brigar com a Flávia, né? Mas se tentar bastante, talvez consiga. E aí você chega aqui, a primeira pessoa que você encontrou ao vir para a igreja, na porta da igreja, quem foi? A Flávia. Como que vai ficar a sua espiritualidade? Lá. O importante para mim é estar bem com Deus. Eu estou nem aí para a Flávia. Deus mesmo disse, isso não vai acontecer. O que ele disse? Que é mal. Antes de você chegar aqui e participar da comunhão, o que você tem que fazer? Acertar com o irmão. Parar de se acertar com o seu irmão, porque senão é impossível você ter comunhão sem se acertar com a comunhão, porque uma vida religiosa e uma vida social se vive em um corpo. E quando você reage com alguém que você está mal, é o seu corpo que se entristece. E tristeza é uma reação hormonal. Não é? Uhum. É você, e a raiva que você sente, você não sente lá no provedor, lá na nuvem. Você sente raiva onde? No corpo. E o que fica envenenado com as nossas relações sociais doentes? Os nossos corpos. Se vive no corpo. Se vive no corpo. Nós nos comunicamos com o resto da sociedade a partir do corpo. A mulher começou com uma hemorragia. Mas o problema dela era a sua relação com o mundo. E a sua relação com o mundo estava acabando com ela. Espiritualmente. A Bíblia aí, você está certo, Flávia? A Bíblia não fala que aquilo é um pecado, mas era impossível ter uma vida de comunhão com Deus, com uma pessoa que, pela sua questão social, não podia ter comunhão com ninguém. Com ninguém. Livro de Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 6, um verso bem conhecido. Versos 19 e 20. É muito interessante esse texto, termino com ele. Como Paulo fala de Espírito Santo e corpo. Olha o que diz esse texto. Capítulo 6, versos 19 e 20. Diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o vosso corpo, que é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para mim, essa é a frase mais importante sobre temperança. Mais importante de todas. A frase mais importante sobre temperança não é: cuide do seu corpo para que você tenha boa saúde. Isso não é temperança. A frase mais importante é: cuide do seu corpo para que você viva bem e bastante. Porque pode ser que isso não dê certo. Você pode cuidar do seu corpo o tempo todo e não viver bastante. Por que cuidamos do nosso corpo? Porque é o tempo do Espírito Santo. E não sois de vós mesmos, porque não é seu. Porque ele não é seu. Se você faz tudo com o seu corpo, achando que ele é seu, você está se apropriando indevidamente de uma propriedade divina. Ele não é seu. Deus te deu ele. Não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é glorificar a Deus com a vossa forma de falar. Não é glorificar a Deus com a vossa forma de pensar apenas. É glorificar a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Glorificar a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo. Entenda por glorificar, demonstrar fortemente. Deus precisa ser visto em um corpo. Visto. Nós falamos aqui sobre uma vida plena, mais dele, menos de nós. Nós falamos, e todos os textos que eu li com você até agora, desde domingo, eles falam de condições que a Bíblia dá diretas de receber o Espírito Santo. Todos eles falam. Receber o Espírito Santo a partir do arrependimento, a partir de crença forte, confiança na graça. Receber o Espírito Santo a partir da nossa vontade de compartilhar e da nossa insistência em orar pedindo isso. Mas ele fala que o Espírito Santo é cedido e é dado plenamente em um corpo que é dele. A igreja é o que de Cristo? É o corpo de Cristo. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. E o texto aqui, não tem nada no texto que não fala que isso aqui não seja físico. Muito pelo contrário, ele é o corpo físico. Se você virar uma página, quando ele no capítulo 3, verso 16, ele diz assim, ó:
Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Aqui ele está falando do corpo? Não. Não está. Isso aqui é muito interessante. Ele não fala habita em você, ele fala habita em vós. Depois ele vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que está em vós é sagrado. Esse texto fala sobre a igreja. A igreja aqui é a gente junto. Habita em vós. Coletivo. Vós sois santuário de Deus. Ou seja, nós juntos, e se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Não está falando de destruir o corpo, o texto está falando de destruir a igreja. Ou seja, a igreja aqui são todos os nossos corpos juntos. Corpos saudáveis, igreja saudável nesse sentido. Corpos doentios, entorpecidos, ou uma palavra bem espírito de profecia, embotados, é uma igreja embotada. Embotada. Incapaz de se comunicar com Deus. Incapaz de ter uma comunicação e uma habitação. Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Há informação suficiente sobre isso. O que você tem que deixar de fazer. Também há. Mas eu vou dizer para você, antes de orarmos, existe uma coisa que a gente precisa levar a sério. É a monolia do corpo. A sério. Não sois de vós mesmos. E não haverá bênção numa desobediência tão flagrante de tratar o que é de Deus como se fosse nosso. Aliás, essa é a essência de todo pecado. Tratar o que é de Deus como se fosse nosso. Comer do fruto é tratar o que é de Deus como se fosse nosso. Isso é comer do fruto. Não é seu, tem que pegar. Não é seu. E quando a gente começa nesse sentido e vive a propriedade de Deus no corpo, no Espírito pleno que nos ajuda, a gente vive uma espiritualidade sadia em corpo sadio. Vou repetir e vou terminar. Religião se vive no corpo. No corpo.